Olá, queridos canal Apocalipse Final dos Tempos, 4 de outubro de 2025. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar um pequeno recorte de uma live do pastor Daniel Lopes, em que ele fala de algumas coisas muito importantes que estão acontecendo agora. Guerra, essas ameaças de drone para cá, drone para lá, drone entrando em países, esse meteoro ou cometa 31 Atlas, essas luzes que estão aparecendo em vários países lá da Europa, com a possibilidade de cogitação de invasão alienígena, nova crise sanitária. Ele fala também sobre identidade digital e moeda digital, que vai ser, na realidade, uma prisão, um sistema para aprisionar todo mundo. E ainda fala também de uma possível ofensiva aos Estados Unidos, que na realidade eu já coloquei um vídeo aí, que foi do pastor Steve Ciocolantes também falando sobre isso, né? Todos esses assuntos são extremamente importantes para a gente entender o que a elite está organizando, criando para encaminhar tudo para o governo global. Vamos ao vídeo. Tá? Então, meus amigos, o que a doutora Carol Rosin, ela revelou, já que ela era porta-voz do Wernher von Braun, ela revelou que o cientista alemão confessou para ela que existia, por parte da elite, um plano global de ameaças fabricadas, ameaças falsas, ameaças inventadas para trazer o medo e o caos e também para justificar a centralização total do poder no mundo. E aí ele falou a sequência das ameaças que seriam inventadas, tá? A primeira ameaça seria o perigo soviético, a segunda seria os barbudos do Oriente, a terceira seriam, ó, presta atenção, os meteoros e, finalmente, a última cartada, a ameaça alienígena. Se um evento como a passagem do 3 e Atlas fosse instrumentalizado sob uma narrativa de perigo iminente de impacto, ou ainda mais como uma evidência de atividade alienígena hostil, isso pode funcionar muito facilmente como a justificativa perfeita para a criação de um governo global unificado. A lógica é muito simples e a lógica é muito poderosa. Por quê? Diante de um perigo cósmico que transcende as fronteiras nacionais, apenas uma autoridade planetária teria legitimidade para responder. Beleza? Então, meus amigos, se realmente eles chegarem com o discurso de que a humanidade está prestes a sofrer o impacto de um objeto do espaço, né, um meteoro, e isso poderia destruir a humanidade. Ou se eles inventarem um discurso de que a humanidade está próxima de uma invasão alienígena, eles, em nome da sobrevivência da humanidade, poderiam tomar várias medidas excepcionais, como centralização do poder militar e científico no Conselho Global, supressão de dissidência política em nome da unidade diante do perigo externo e justificação de um sistema de vigilância total apresentado como defesa contra esses perigos e ameaças interplanetários. Ou seja, na prática, o que eles apresentariam, se fosse consolidado esse perigo aí contra o planeta Terra, seja um meteoro ou seja uma falsa invasão alienígena, o que seria apresentado para a humanidade seria uma espécie de projeto de defesa da Terra. Isso poderia abrir espaço, né, para um modelo tecnocrático total de controle planetário. Agora, medo de guerras, de meteoros, de invasão alienígena, de nova crise sanitária. Isso tudo, como eu revelei para vocês, é um instrumento para a aplicação do reino do anticristo. O reino do anticristo, ele tem, como eu disse, um componente político, porque ele vai dominar o mundo todo. Ele tem um componente econômico, porque sem a marca ninguém vai comprar e vender. E ele tem um componente religioso, porque o anticristo exigirá ser adorado. Então, meus amigos, preste atenção, medo de guerras, meteoros, invasões alienígenas falsas e pandemias e eh, aquecimento global, fim da humanidade, isso é um instrumento para a implementação do controle total. E eu vou revelar para vocês agora, prestem muitíssima atenção no que eu vou revelar agora. O primeiro passo para esse processo ser implementado é a
a identidade digital. O segundo passo para esse processo ser implementado é a moeda digital. Presta atenção nessa parte que agora é a parte mais importante da aula. A identidade digital é você colocar a pessoa na jaula. A moeda digital é você trancar a porta da jaula. A identidade digital, ela cria a gaiola. A moeda digital vem e tranca a porta da gaiola. Sem identidade digital vindo primeiro, eles não podem te rastrear. E sem a moeda digital substituindo a moeda física, eles não podem te controlar. Ou seja, identidade digital junto com moeda digital substituindo a moeda física, essas duas coisas juntas, meus amigos, aí é um verdadeiro checkmate, tá bom? É por isso que eles sempre entregam primeiro a identidade, depois o dinheiro. Agora, em tese, os poderosos do mundo, eles não podem te forçar a ter uma identidade digital. Mas aqui que está o detalhe. Eles não precisam te forçar. Eles só precisam tornar a vida impossível sem essa identidade. Ou seja, embora não exista nenhuma lei dizendo que você deve ter essa identidade digital, você pode chegar num cenário que você não vai conseguir trabalhar, comer, nem usar o banco, nem viajar sem ela. Ou seja, a pessoa passa a ser forçada devido à exclusão. Você pode até discordar da agenda no início ali, mas se você não tiver numa posição prática de se proteger disso, você vai ser forçado a obedecer pela exclusão. Por exemplo, se você discordar de um sistema como esse, para acessar alimento, mas você não tiver uma condição de se alimentar sem o sistema, vai ser muito difícil você não se submeter, tá? Então, meus amigos, é por isso que hoje o acesso à terra, o acesso à água, o acesso à energia, o acesso à produção de comida se tornou uma coisa vital. Não é por outro motivo que os bilionários estão colocando seus filhos para estudar exatamente o quê? Inteligência artificial, filosofia e agricultura. Por quê? Porque eles sabem que esses elementos, você ter direto acesso a isso, vai ser um dos conhecimentos e ativos e capacidades mais importantes para esse mundo que está chegando. Ter acesso a terras, ter acesso à água, ter acesso à energia, ter acesso à produção de comida, participar de uma comunidade com a mesma visão será a chave para a sobrevivência. Toda a Agenda 2030 da ONU se baseia numa pedra fundamental, numa pedra angular, numa base. A adoção voluntária da identidade digital, tá? Whitney Webb, ela argumenta sobre isso já há muitos anos, né? Estão investindo bilhões de dólares para vender a conveniência da identidade digital. Eles apresentam como uma solução para as pessoas que entram nos países sem documento. Eles apresentam como uma solução para escolher os representantes eleitos e para acabar com os delitos cibernéticos, mas esse é o argumento de venda para, na verdade, uma prisão de vigilância. A identidade digital é a chave essencial que desbloqueia, depois, a moeda digital controlada, programável, vigiada e a estrutura para um sistema de pontuação de crédito social e também policiamento preditivo pré-crime e mandatos de assistência médica pré-crise sanitária. Eles aprenderam com a implementação daqueles documentos durante a crise sanitária e a estratégia é fazer com que a adesão seja fácil e a resistência pareça inconveniente. Ou seja, eles querem você dependente digitalmente, isolado de uma comunidade de pessoas que pensam parecido e conectado apenas por meio de um mundo virtual que eles controlam. Ou seja, o maior medo do sistema é as populações não se conformarem e terem acesso ao conhecimento. Ou seja, as pessoas precisam entender que hoje a salvação está, obviamente, sempre em Cristo Jesus, entender a Bíblia, mas o caminho para tentar resistir a esse sistema está em ter o acesso à boa informação, construir uma vida e uma comunidade resiliente que funcione fora do sistema, tá? E a identidade digital é o primeiro passo para isso. Agora, meus amigos, para que isso aconteça, eles precisam não apenas colocar o medo nas pessoas de uma chegada de alienígena ou de um meteoro que pode destruir o planeta Terra ou do aquecimento global ou de um conflito de proporções globais, nuclear, mas o medo de uma ofensiva maligna contra os Estados Unidos. E é nesse momento, meus amigos, que eu digo para vocês,
Nos Estados Unidos hoje está circulando um enorme alerta de que uma ofensiva no estilo do dia 11 do mês 9 de 2001, um 11 do mês 9 de 2001 2.0, uma reencenação do dia 11 do mês 9 de 2001, pode chegar a qualquer momento nos Estados Unidos. Eu tenho tratado muito desse assunto com vocês. A gente já falou sobre uma data que eles estão falando, a gente já falou sobre os locais onde eles estão falando que vai acontecer, e eu já expliquei em profundidade para vocês como isso levaria o mundo para um buraco total. O planeta Terra iria entrar numa grande recessão se tiver uma ofensiva contra os Estados Unidos nas mesmas proporções ou de maiores proporções do que aconteceu no dia 11 do mês 9 de 2001.